Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Trajetórias. Eu, Diego Flores, Adolfo Vaz, temos a honra aqui de entrevistar o professor Dr. Hélder Ferreira, da Unioeste Campus Foz do Iguaçu, do curso de enfermagem. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma satisfação, um verdadeiro gosto estar aqui. Desconheci o projeto, né? Quando eu recebi o convite, obrigado, professor Diego, Adolfo. Aceitei prontamente porque eu vi um projeto assim fantástico, fantástico, muito, muito interessante. É a partir do nome já, né? Trajetórias, né? Me chamou a atenção. Eu até justifico porque chamou a atenção. Eu achei um projeto muito importante. Como estávamos falando, acho que a universidade deve ser um espaço muito democrático, né? Deve ter esses projetos extramuros, né? Não gosto nem de falar desse termo muro, né? Parece que a gente fica mais isolado Sim. ainda, né? Mas é um espaço que tem que ter o maior número de pessoas aceitos, admitidos, né? Da sociedade na universidade. E é curioso que eu cheguei em 2008 aqui, né? Cheguei em 2008, então já contam 16 anos, né? E nesses 16 anos eu escutei algumas coisas que eu ainda escuto, né? Por exemplo, eu cheguei em 2008 e ia a campo com os alunos, né? Fazer os estágios, que a gente chama de aulas práticas supervisionadas, né? Nos hospitais, unidades de saúde. O pessoal da equipe de enfermagem ou até outros multidisciplinares, outros profissionais, me perguntavam qual que é o valor da mensalidade. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, né? Um pouco chocado. Olha, é público, é gratuito, né? E uma primeira vez, tudo bem, eu acho que foi um equívoco, mas isso veio outras vezes, né? E até hoje, às vezes a gente pergunta, ainda fala, mas o que está faltando, não é? Para as pessoas perceberem que tem uma universidade federal, existe uma universidade estadual, né? À disposição, né? Então, eu acho que o projeto me encantou e eu aceitei justamente que ele tem essa vertente de fazer com que as pessoas enxerguem o que a gente faz aqui, né? Perfeito. Então, parabéns. Agradeço. Professor, começando realmente do princípio, né, da sua trajetória. Sim. Onde foi que você iniciou sua formação escolar? Qual a sua origem? Como é que foi esse início dos seus estudos? Perfeito, as trajetórias, né? Então, eu sou de São Paulo, né? Estado de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu nasci em Presidente Prudente, na infância, né? Adolescência, eu passei numa cidadezinha do lado, Presidente Bernardes, mas a Presidente Prudente sempre foi o esteio, né? Para educação, saúde, até mesmo lazer. E terminei o ensino médio em Presidente Prudente e também ingressei no curso superior em Presidente Prudente, né? Na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? Nossa querida Unesp. E nessa época, então, eu saí do ensino médio e fui para engenharia, né? Fui fazer engenharia cartográfica, né? Engenharia cartográfica na Unesp. Então, a trajetória acadêmica já inicia diferente do que estou praticando, estou exercendo hoje, né? Então, essa foi o início de tudo, né? E como foi essa escolha da engenharia cartográfica para enfermagem? Ou tem alguma coisa antes disso? Não sei. Não. Eu assim, nesse período do ensino médio, a única coisa que eu queria era tocar saxofone. Né? Recebemos muitos músicos aqui já. Tocar saxofone, não sabia muito bem, eu me interessava por muitas coisas e tinha muitos amigos universitários já, né? Que estavam em universidades grandes, em todas as áreas exatas, biológicas e humanas. E por conveniência eu fui para engenharia, né? Cartográfica, porque estava ali no município, estava próximo, renomado. E é um curso, assim, bastante difícil, né? Que exige bastante dedicação. Então, foi um período bastante difícil, né? Desconfortável, mas de muito aprendizado. E a coisa começou a ficar interessante quando eu tive o contato com um sistema de informação geográfica, né? Isso era meados da década de 90, que me encantou e era muito incipiente ainda, né? Hoje, muito diferente do que nós temos o GPS no nosso celular. Mas o que mais me encantou é que nesse contexto, estudando, eu conheci a geografia da saúde, né? Até interessante estar com um geógrafo aqui, né? A geografia da saúde, né? Que é uma ciência que possibilita analisarmos espacialmente a saúde da população, distribuição da doença em município, estado, né? Enfim, mundial. E eu achei muito curioso, falei, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de estudar. Inclusive, um dos nomes, né, que mais estudam a geografia da saúde é de Presidente Prudente, né? Raul Borges. Eu conheci ele na minha adolescência, porque minhas irmãs fizeram geografia lá, meu pai também fez geografia lá. Então, é uma história próxima.
E assim foi seguindo, e eu gostava tanto da coisa que eu interessei também pela área da saúde. Eu falei, olha, se eu fosse um profissional da saúde com esse conhecimento aqui em SIG, né, poxa, é uma nova vertente, né, eu acho que vou ter um prazer de estudar isso aí. E o que eu vou fazer? Né? Termino aqui, eu vou para onde? Foi que eu comecei a avaliar e idealizar algum curso da área da saúde. Mas veja bem, o que eu ia fazer um vestibular depois de anos fora do ensino médio, vou ter que enfrentar cursinho, e fui analisando o que faria e encontrei a enfermagem, né, na literatura mesmo, como uma ciência que ia me possibilitar conhecer doenças, né, as patologias, seu tratamento, a epidemiologia, a estatística. Falei, é por esse caminho que eu vou, né? E analisando, eu encontrei um vestibular fora de época, em setembro, aqui no Paraná, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, né? E vim fazer o vestibular e olha só, ainda consegui a primeira colocação, né? Falei, agora eu vou entrar nesse universo da enfermagem. Então foi aí a história da graduação em enfermagem. Ah, perfeito, perfeito. E logo foi na Unicentro, então, você Isso, sua formação. exatamente. E logo depois da sua formação, você continuou em Guarapuava, né? Que você continuou por lá? Qual foi a sua sequência? Assim que eu terminei, eu saí, né? Assim como eu disse que eu estava achando interessante antes de entrar, realmente o curso ele me possibilitou esses conhecimentos que eu estava querendo somar da engenharia, né? E também eu percebi assim que o espaço da universidade muito interessante, né? Esse universo, pessoas circulando com ideias. E eu falei, poxa, eu gostaria de ser um professor universitário, vou me preparar disso. Então, logo no início, eu já fui fazer iniciação científica, projeto de extensão, tinha congressos, levava para o trabalho, sempre que possível, né, dentro das limitações do estudante, fui percorrendo o caminho acadêmico, né? Então, estava terminando o curso, naquela época 4 anos, agora o curso de enfermagem é 5, né? Foi revisto a carga horária. Então, assim, antes mesmo de colar grau, eu já passei no mestrado, né, na pós-graduação, e falei, eu quero ser um professor universitário, né? Porque nesse mundo, estudando as disciplinas que eu gostaria de destaque mesmo para a minha profissão, encontrei tantas outras, e assim, esse universo de trabalhar dentro do hospital, né? Que daí me fez esquecer completamente essa história, essa trajetória inicial das exatas, né? E a primeira vez que eu entrei no hospital, nunca me esqueço, a primeira vez que eu entrei dentro do hospital, era uma mistura de medo, de ansiedade, de todo um sentimento que eu não tinha experimentado antes. E é um local, ainda hoje eu trabalho no hospital, não consigo me distanciar. É uma relação de amor e de ódio, né? e o hospital... Muita pressão, né? Muita pressão, e as pessoas realmente convalescentes, né? E é um local, assim, fantástico, né? Fantástico, eu digo assim, o hospital ele tem uma estrutura complexa, né? Em sua estrutura, nos seus equipamentos, mas o que mais chama atenção é as pessoas que abrigam ali, né? Tanto os que estão hospitalizados, quanto a equipe multidisciplinar, né? Toda essa estrutura, né? Como dizia o poeta, né? O hospital, acho que as paredes do hospital, eles escutaram orações, preces mais sinceras e honestas do que qualquer igreja, né? Então, essas paredes enxergaram e escutaram também despedidas e frases de amor mais sinceras que qualquer rodoviária, aeroporto ou qualquer outro lugar, né? E aí, assim, a gente vê assim, o policial ao lado de um presidiário dividindo o espaço e recebendo o mesmo tratamento, né? O homofóbico receber um tratamento de um profissional gay. Então, me encantou porque parece que eu senti logo no início do curso que a verdade absoluta das pessoas, elas só realmente surge no momento da dor e da iminência da morte, né? Eu falei, é aqui que eu quero trabalhar, me distanciando mais ainda da engenharia, é aqui que eu quero trabalhar. E o Hospital Escolha é maravilhoso, o universo, um lugar de muito ensino, muito aprendizado, né? E eu pensei, é aqui mesmo, é a enfermagem, é o SIG, é a universidade, eu quero ser um professor universitário. Então, me preparei, assim que antes de colar grau, já fui fazer a pós-graduação em estrito sensu, mestrado, né? E esse mestrado foi onde? O que você pesquisou nesse processo? Pois é, então eu fui para a UEM, eu fui aprovado no Rio de Janeiro, na Fiocruz, na Universidade de São Paulo, mas a minha preocupação como jovem era economia, né? Um grande centro. Eu era casado, estava casado, né? Então eu tinha uma preocupação a mais, né? Que eu também desejava constituir a família. E pela situação geográfica, econômica, tudo mais próximo à família, que estava no interior de São Paulo,
optei por Maringá, a UEM, né? Então eu vim estudar uma coisa também que me interessava muito, que é a microbiologia, né? Então fui estudar bacteriologia médica, né? Fizemos um projeto muito interessante em relação à resistência bacteriana a antibióticos, que ainda é atual, né? Uma discussão contemporânea, né? E foi uma história bem bonita, assim, foi um momento de muita satisfação profissional. E entre a sua saída do mestrado e doutorado, teve alguma atividade profissional? Foi logo em seguida? Isso. Como que foi essa transição? Foi fantástico. Assim, eu já, como mestrando, eu fui admitido em uma faculdade particular para dar aula da enfermagem em 2 disciplinas. Então, mestrando e também já lecionando, né? E quando eu concluí o mestrado, fui admitido em uma outra universidade, né? Uma faculdade particular também, da medicina. Então eu dava aula para medicina e enfermagem. Então eu trabalhava manhã, tarde, noite, trabalhava muito mesmo em Maringá, né? Mas meus olhos estavam voltados para uma universidade pública, né? Então ainda, né, dentro desse contexto como aulista, né, tarefeiro mesmo assim, me preparando para um concurso público, sempre de olho em editais, né? E foi até curioso que eu falei com a minha esposa na época, né? Eu falei, eu estou vendo alguns editais que foram abertos e parece que tem uma universidade aqui no Paraná que ainda aceita professores, né? Tem concursos que ainda não estão exigindo doutorado, como eu tinha só um mestrado, que é a UniOeste. Vamos ficar de olho. Mas passou um mês por aí, pum, surgiu o edital da UniOeste. Existia uma vaga apenas para Cascavel, para o campus de Cascavel, uma vaga aqui para Foz do Iguaçu. E a vaga de Foz do Iguaçu era a área mais hospitalar, né? O que me chama a atenção. Então eu vim, né, tive êxito, então isso foi 2007, fui convocado em 2008, né, então eu vim para lecionar, né, aí sim estava em paz, assim, que eu tinha conseguido, né, desde daquela trajetória da adolescência de o que fazer para passar por engenharia e enfermagem, né, estando dentro da universidade, falei, agora... Era o que você estava buscando mesmo. Era o que eu estava buscando, agora que eu vou, né, fazer o que eu quero. Então, uma história feliz. Então, nesse contexto, né, vamos para o doutorado, que era o ideal. E eu, no doutorado, eu fiz o que eu já estava idealizando no mestrado, né? Continuar trabalhando com micro-organismo, né? O ideal era desenvolver um produto para auxiliar na cicatrização da ferida. Olha, a ferida existe em várias classes de ferida, né? Ferida operatória, queimaduras, amputações, né? Feridas cirúrgicas. E o processo dela inicia já com um ferimento que desencadeia um sistema imunológico, passa por inflamação, depois a granulação, que é a cicatrização. E o paciente, ele estando saudável, assim, não tendo nenhuma doença de base, como diabetes, hipertensão, e estando num estado nutricional, ela cura, não é? Basta estar com uma boa higienização. Mas um produto farmacêutico, farmacológico ali, pode auxiliar. E essa era a ideia, desenvolver. E desenvolvi, né? A partir de plantas medicinais, extrair de plantas medicinais a composição, né, a química da planta, e coloquei, né, junto com micro-organismos hospitalares pesados, que a gente chama de gram-negativos, e deu um resultado excelente. Então eu falei, aqui que vai sair o produto. Então, isso seria o produto do seu doutorado? Do doutorado, exatamente. Eu falei, bom, vamos para a patente, temos aqui, a universidade vai ficar rica, pesquisador não, pois é, mas mesmo não sendo tão jovem ainda, ingenuamente, eu achei que isso fosse possível, mas a gente já vai de encontro com uma indústria farmacêutica que não é bem assim. Mas a intuição de colocar o nome na ciência e o resultado, isso certamente foi o resultado maior, né? Tá, e essa vinda para a UniOeste já emenda o doutorado, você fez na mesma instituição, desculpa? Não. Então, o mestrado foi na UEM, né? E o doutorado fiz na Universidade de São Paulo. Ah, na USP. Isso. Na saúde pública? Saúde pública, exatamente. Na saúde pública. E como foi essa ida para a saúde pública lá? Porque é um outro universo, né? É um outro universo, um universo muito grandioso. A gente consegue enxergar a saúde pública de uma maneira que não é tão limitada. A gente consegue sair do senso comum e visualizar o sistema político, né? Sistema de saúde do Brasil de uma maneira muito diferente, né? Realmente o que eles nos colocam à frente é enxergar a realidade em várias vertentes, né? Desde de processos tecnológicos, desde as políticas públicas, né? Esse contexto. Então foi um momento de muito aprendizado, né? Fui para lá, deixei aqui, pedi a licença, fui morar lá para me dedicar, então foi um período excepcional, viu?
A enfermagem não está na doutora Arnaldo, ele está no campus USP. O doutorado? Então, eu fiz em Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão Preto, desculpa. Isso, em Ribeirão Preto, mas também eu fazia disciplinas em São Paulo. Tá. Né? Então, porque era institucional, né? Fiz disciplinas em São Paulo e fazia em Ribeirão Preto, que o campus fica lá, a enfermagem fica no campus mesmo. Perfeito. E voltando aqui para a UniOeste, lecionando aqui, quais pesquisas você desenvolveu a partir do doutorado, né, com a volta aqui para Foz do Iguaçu? Isso, então, a dificuldade maior que eu enfrentei em trabalhar com a microbiologia, é o laboratório, né, que nosso ainda é acanhadinho. Então, procurei parcerias. Então, hoje, por exemplo, tenho parceria com a UNILA no mestrado de Biociência, que desenvolvemos a avaliação microbiológica de medicações, né, por exemplo, apreendidos pela Polícia Federal e outras avaliações microbiológicas. Né, trabalho com a qualidade de água para hemodiálise, né, para saber o ideal dela. Trabalhei também com o desenvolvimento de outros produtos também à base de plantas medicinais, né, também com a intenção de desenvolver produtos, né, óleos, né, já desenvolvi óleos. Então, dentro dessas parcerias e limitações do laboratório, ainda consegui desenvolver. Mas a linha, né, que eu trabalho como um todo é a saúde pública, né, dentro da saúde pública ainda o braço da epidemiologia, e dentro da epidemiologia ainda a epidemiologia clínica, ou assim, né, cuidados clínicos ao paciente, né, tratamento, processo de saúde e doença, cura, né, e reabilitação. Eu fico sempre curioso, como que é o treinamento? Hoje você é professor, né? Você tem os seus alunos que vão atuar nos hospitais ou em outras áreas dentro da enfermagem, que é bem ampla, né? Isso. Inclusive, comenta um pouquinho sobre isso, assim, como que é repassar isso para um jovem ali, né? Esse treinamento para o hospital ou para uma clínica? Pois é. É uma que são áreas específicas também. Isso. Você estava falando da bacteriologia, mas tem... Isso, Então, a gente está falando de área de atuação, de pesquisa, mas as minhas disciplinas são disciplinas na graduação. Tenho 2 disciplinas, uma do segundo ano, que é Fundamentos de Enfermagem, que são técnicas aprofundadas, né, de realmente invasão, né, invadir. Quando a gente fala invasão, é realmente introduzir catéteres, né, punções, né, técnicas. E no 4º ano, que é uma disciplina que chama Paciente Crítico, que é pronto-socorro e UTI. Então, são 2 disciplinas que eu considero pesadas, assim, que realmente exige bastante do aluno. E eu achei bastante interessante a pergunta, como você faz para fazer essa ligação, né? Eu acho que esse é um dos desafios, né? Se me perguntar qual que é o desafio, qual que são as suas dificuldades na universidade ou na carreira, eu posso citar poucos. Essa pergunta que você me faz é um deles, né? Então, assim, como faz para fazer isso? O que eu mais enfrento como desafio, fazendo a ligação com a sua pergunta, professor, é justamente assim, avançar no conhecimento e ter novas tecnologias de comunicação e de ensino com o acadêmico, né? Eu acho que tivemos muitas mudanças, né, quanto à tecnologia que está nas nossas mãos, na mão do universitário. Tivemos muita mudança quanto aos hábitos de leitura e as horas dedicadas ao estudo, né? Isso faz com que acessar esse jovem para que ele se concentre e tenha essa prática muito bem feita dificulta um pouco, né? Então, o que eu estou dizendo é que a universidade, ao meu modo de ver, ela não avançou junto, as metodologias de ensino, não avançou junto com as mudanças da sociedade. Então, talvez tenha que ser revisto essas metodologias de ensino para que a gente consiga acessar mais. Mas, respondendo pontualmente a sua pergunta, é cobrança mesmo, no sentido de ter a prova teórica, responda, isso que é importante, você vai encontrar na sua profissão. Agora vamos para a área hospitalar ou vamos para a área da saúde pública, atenção primária em saúde, e exerça aqui ao meu lado junto comigo isso, porque isso você vai fazer. Você só não vai fazer se você desistir da enfermagem e for fazer qualquer outra coisa. Então, fazendo a junção da teoria e a prática mesmo. Professor, a área da saúde, da enfermagem especificamente, é um campo vasto para atividades de extensão, né? O que você pode dizer para a gente das atividades realizadas aqui em Foz? Ah, sim. Nossa, eu fiz inúmeras extensões, assim. É um dos tripés da universidade, fiz inúmeras extensões. Recentemente eu concluí porque eu passei para um outro professor, um projeto que eu achei que não ia ter tanta visibilidade,
E teve um absurdo, assim que o projeto foi lançado, colocamos na página da UniOeste, e teve uma repercussão, assim, acho que com poucos dias teve 30 mil acessos de pessoas interessadas, que é um curso que denominou de escola de cuidadores. É aquele idoso que está em casa de bobeira, já aposentado, quer estudar, não sabe o que fazer, vem fazer um curso de cuidador. Né? Cuidador, de uma maneira geral, criança, idoso, quem que estiver. E muitos jovens procurando, porque era uma nova maneira de aprender alguma coisa. Cuidador, né? Que é uma nova vertente aí, né? Não tem um curso superior, mas a pessoa tem que saber o mínimo de como cuidar daquela pessoa doente, Imagino né? que esteja em alta, porque a expectativa de vida aumentou muito e tem muita gente, né? Exatamente, mais avançada, né? As famílias estão assim também mais assoberbadas, então precisam de alguém dentro de casa para cuidar desse ente que está ali, né? Então, às vezes é só uma companhia, mas você tem que ter uma noção de medicar, de higienizar, né? Então, foi um projeto que sempre teve muita procura. Atualmente, eu também tenho um projeto que é financiado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde do Estado, que são 7 acadêmicos bolsistas, um recém-formado bolsista, que a gente trabalha com saúde do idoso, né? Fazendo avaliação de força, da demência, a acuidade visual, né? Desenvolvendo a musculatura, né? Então, é um amparo que a gente faz para prolongar mais a vida deles. Mas é essencial, o projeto de extensão é essencial para a existência de uma universidade, né? Professor, uma coisa que eu percebi fazendo a pesquisa de pauta é que há inúmeras capacitações possíveis, né, ligadas à enfermagem. O professor também tem um currículo bem recheado nesse sentido. Inclusive, quando comentou que começou pela engenharia cartográfica, acho que a própria curiosidade e gosto, né, pelas oportunidades que apareceram para o professor, foi lhe chamando para isso. Qual é a importância das capacitações além do curso para enfermagem? Perfeito. A capacitação, como o próprio nome diz, é essencial, profissional, é essencial. É muito comum, né, na condição de coordenador do mestrado em saúde pública, em região de fronteira, é muito comum que o professor, né, o que está na iminência de concluir o curso, me procurar e falar assim: professor, me dá um conselho aí, eu não sei se eu vou fazer o mestrado ou se eu vou para uma residência. Então, a resposta, né, eu respondo com uma pergunta: o que você deseja para a tua vida? Né? Você quer trabalhar na área hospitalar? Você quer trabalhar como enfermeiro? Então, vá para a residência, vá se capacitar para ser um bom profissional. Você quer lecionar? Você quer ir para uma universidade? Você quer ser professor? Você quer ser pesquisador? Venha para o mestrado. Né? Então, é uma pós-graduação. E nesse contexto, né, para trabalhar, as capacitações são fantásticas, né? Possibilita ser uma referência, né? Então, existem inúmeras capacitações aí que podemos fazer, né? Então, assim, por exemplo, intubação, né? Para permanecer o indivíduo conseguindo respirar, o enfermeiro não tem habilitação para a intubação, mas ele pode se capacitar no desenvolvimento de uma técnica, que é a máscara laríngea, que substitui o tubo, né, orotraqueal, que é feito por enfermeiro. E você tem que ser enfermeiro e tem que fazer essa capacitação, né? Assim como punção intraóssea, né, medicação dentro do osso, introdução de um catéter central que chega até o coração, mas por inserção periférica, que é feito somente por enfermeiro. Então, são técnicas, assim, capacitações que você vai passar a ser o esteio lá da equipe, né? Vai ser uma referência. Então, sempre que possível, faça a capacitação. Professor, a área da enfermagem foi impactada de diversas formas durante a pandemia, assim, né? Uma das áreas mais impactadas. Qual a avaliação que você faz de todo esse processo? Como é que a enfermagem saiu desse processo da pandemia de Covid-19? Perfeito. Excelente pergunta, assim, é evidente, né? Fui coordenador de curso por muitos anos, quase 8 anos, e nós passamos por várias fases. Tem fase, assim, que são 40 vagas, né? De vestibular, vamos fechar 30 inscritos. Então, mas o que está acontecendo? Por que as professoras não estão procurando, né, o curso público de enfermagem? Mas também a gente sabia que os particulares também não estavam procurando muito. Talvez era um outro momento, né? Isso melhorou, mas durante a pandemia, após a pandemia, aumentou muito o número de procura. Então, a visualização pela enfermagem, o reconhecimento, talvez, eu acho que é a palavra mais correta, ela veio em um momento de grande impacto na sociedade. Falou assim: poxa, esse cara aqui, esse profissional, está fazendo uma diferença, né? Está conseguindo salvar vidas, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar e discutir isso, porque enfermeiro não é tão reconhecido como médico, como isso, como aquilo, mas o fato é que tem uma grande importância, que compõe uma equipe multidisciplinar. Então, a pandemia
infelizmente, né, teve um impacto positivo. Digo infelizmente porque a gente não queria pandemia, né? Então, muitas barreiras foram mudadas na pandemia, sabe? Em relação a desafios, né? Fazendo uma associação da enfermagem à pandemia, e também das dificuldades de trabalhar, nós enfrentamos problemas na pandemia também, que até hoje perdura-se, assim, né? Que eu acho que eu levo como uma tristeza, assim, no meu coração, né? Também o descaso com a universidade, né? Com a ciência e com ser professor, né? Que eu acho que para mim ficou evidente na pandemia, e eu já justifico por quê. Sabe por quê? É o seguinte, porque a ciência, assim, a disseminação da ciência, ela é um ponto de desenvolvimento para qualquer sociedade, né? Historicamente, a gente percebe que o desenvolvimento da ciência, ela prolongou mais a vida, né? A longevidade, tornou o ser humano mais saudável, mais produtivo, né? E a ciência é feita dentro da universidade. E por que não o reconhecimento? Reconhecimento somente com uma trajetória, né? E assim, eu faço essa ligação da enfermagem, da universidade, esse descaso. Olha só um exemplo, né, que aconteceu há quase 100 anos. Em 1919, há mais de 100 anos, nós tivemos no Rio de Janeiro uma epidemia de varíola, né? Então assolou a cidade do Rio de Janeiro, milhares de pessoas morreram, pessoas nas ruas mortas, porque não tinha tempo hábil de fazer esse sepultamento, né? E na época, então, né, o responsável pelo departamento de saúde, nada mais, nada menos, era o senhor Oswaldo Cruz, né? Ele, na sua prerrogativa de diretor, né, enfim, o responsável, colocou a vacina da varíola que já existia como obrigatória. Perfeito. Como assim obrigatória? Por que vocês vão me vacinar, né? Então, isso gerou uma revolta, isso é conhecido como revolta da vacina, né? E as imagens falam por si, bondinhos tombados, pegando fogo, prédios apedrejados, né? Mas, com a vacina, diminuiu significativamente a varíola. Olha só, depois de 100 anos, vem a pandemia, né, do Covid, né, numa mesma situação, só que em nível mundial, pessoas morrendo, milhares, doentes, né? E a primeira vacina veio de onde? Universidade de Oxford. Então, foi feito dentro de uma universidade, né? Então, assim, é uma maneira de dizer também, olha, a ciência é feita dentro da universidade. E a ciência dentro da universidade é feita pelo professor, né? Que é o pesquisador, né? Então, assim, o que se fala, assim, não existe profissional sem professor, né? Não existe o médico, não existe o engenheiro, não existe o professor sem professor, né? O capitão do exército, ele teve professor. O general do exército, ele teve professor. Então, eu faço esse paralelo já nessa época, assim. Foi triste, mas eu consegui visualizar que a população estava conseguindo enxergar que a universidade tem um ponto importante, né, no Covid, né? Então, nesse contexto da vacina, eu estou dizendo porque foi desenvolvido a vacina, e veja bem, não tivemos ônibus tombados e prédios apedrejados, mas nós tivemos, assim, aventando-se na sociedade que tinha chip na vacina, que a vacina ia mudar o nosso RNA, o nosso DNA, né? E ainda assim, uma coisa absurda dizendo que a gente poderia se transformar em animais, né? Então, veja bem que não teve revolta, mas existe um paralelo com o antepassado, né? Então, acho que a enfermagem vem nesse contexto de trabalhar também com a ciência, que também faz ciência, né? Então, assim, a enfermagem salva a vida, salva e faz muito mais, faz a ciência, né? Acho que a gente teve uma visualização bem maior durante a pandemia. Como que é o mercado hoje para o jovem profissional que aventa aí a enfermagem? Como que está? Porque comentado após a pandemia, muita coisa Sim. se modificou. O jovem, ele não vai ficar, enfim, o recém-formado, ele não vai ficar desempregado. Ele não vai ficar desempregado. Assim como o ser humano precisa de roupas para se vestir, assim como o ser humano precisa de água para se higienizar, o ser humano vai precisar do enfermeiro para cuidar. Então, talvez ele se forme nos primeiros meses, se insistir em ficar dentro da sua proteção, né, no local que ele está, no município que está, né, não se aventurar para outro município, talvez pode ficar algum tempo sem trabalhar. Mas nesses 16 anos e mais ainda, né, que eu estou fora da UniOeste, eu ainda vejo o mercado aquecido, né, precisando do profissional. E qual dica você daria para quem
está pensando em fazer um curso de enfermagem, ou quem está durante o curso? Você acabou de falar que o mercado é amplo, né? Uhum. O que você poderia dizer depois Pois de toda essa sua trajetória para quem está pensando em iniciar o curso? Pois é. Importante. Nossa, que bom chegar a um ponto da vida assim de aconselhar, né? Olha, então, nessa matéria que é do 4º ano, que é uma matéria pesada, eu falo sempre no início da aula, no início da disciplina, uma frase aos alunos. Eu percebo no olhar deles um olhar assim de desconfiança. O que ele quer dizer? Até alguns verbalizam. Mas o que você quer dizer com isso? E a frase é: o mínimo que um enfermeiro, né, um profissional de saúde, pode fazer é não prejudicar o ser humano. Mas como assim? Eu estou aqui para estudar, que é justamente para o contrário. E são exemplos claros que eu dou, né? Então, assim, por exemplo, o sujeito que está acamado. Se a enfermagem não tem atenção de fazer uma rolagem desse indivíduo, ou a equipe multidisciplinar, em 2 horas essa pessoa ela vai começar a fazer uma lesão na pele, que é chamado de úlcera de pressão, que vai abrir, pode dar uma necrose, pode infeccionar, e isso, para curar isso, é um problema seríssimo. Então, além da patologia que fez com que ele ficasse acamado, ele já desenvolveu uma segunda. Você está prejudicando, você está deixando de fazer. O indivíduo que está com uma dificuldade respiratória, que chega com uma dificuldade respiratória, se oferece oxigênio. Responsabilidade da equipe de enfermagem, fazer com que esse oxigênio passe por um sistema de umidificação. Senão a mucosa, o sistema respiratório vai secar, vai sangrar, porta de infecção. Exemplo clássico, né? Vai fazer um procedimento, uma sondagem vesical. Né? Se não for muito bem, uma técnica bem desenvolvida, você vai contaminar e vai fazer com que esse indivíduo desenvolva uma infecção urinária. Mais tempo de hospitalização, mais custo, mais estresse, mais ansiedade, né? Se não ainda provocar uma lesão, né, de uma iatrogenia, uma estenose de uretra, que vai ter que fazer cirurgia, que é um fato que aconteceu comigo enquanto paciente, né? Então, o que eu quero dizer para esse jovem: se vai fazer, faz bem feito. Se vai estudar, estuda, né? Se comprometa, né? A nota que você ganha lá, que você faz nas suas avaliações, não diz a você o quanto você é inteligente ou quanto você é capaz. O que vai dizer para você o que você é inteligente ou capaz é a sua disponibilidade e disposição em aprender, em contextualizar, em resolver problemas, né? E as nossas horas são muito preciosas. Todo mundo tem direito ao lazer, né? Ao descanso, mas dedique-se a boas leituras e aos estudos, né? E assim, respeitando todas as crenças, né? Se é um conselho, aproveitando todas as crenças, respeitando todas, eu digo assim, religiosidade, né? Certamente ela vai ajudar bastante no percurso, né? Na trajetória acadêmica e profissional. Perfeito. Queria agradecer a participação do professor Dr. Helder Ferreira aqui no nosso Trajetórias. A gente tem muito assunto para conversar, né? Mas nosso tempo é sempre curto também. Sim. O tempo da internet, não vou falar nem em TV, da internet sim. E o tempo... Perfeito. Estamos no Spotify, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Então acessem, né? Para assistir aqui a nossa entrevista com o professor Helder. Agradecer ao nosso vizinho, porque ele está na UniOeste aqui do lado. Não temos nem muito muros, né? É mais uma cerquinha. Justamente. Que fala sobre... vem falar sobre a sua carreira de enfermagem, né? Então, agradecer a sua audiência e espero você no próximo capítulo. Até mais.